Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Na Trilha Extra, um programa adicional da programação do Na Trilha. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo, em todas as mídias sociais, responsável e criador aqui do Na Trilha. Mas eu não tô sozinho nessa empreitada. Diretamente de... Jardim Camburi atualmente, né? Não sou mais carioca. Redi Siqueira, bem-vindo, Redi. Estamos aqui, como sempre. Estamos aqui. E hoje, para falar desse assunto que já tratamos aqui no Na Trilha. Eu acho que hoje a gente vai ficar nas nuvens, né? Hoje nós vamos ficar nas nuvens, Redi. Lucas. Lucas de quê? Lucas Porto. Lucas Porto. Bem-vindo, Lucas. O Lucas é um cara que fez algumas façanhas aí com relação a Hike and Fly, né? Que tomamos conhecimento através do Leandro Montoya, né? Que gravou o programa com a gente falando sobre Hike and Fly. E desde então o Redi tem colocado, Renan, tem que chamar o Lucas, tem que chamar o Lucas, tem que chamar o Lucas. E o Lucas tá aqui hoje. Só que, Redi, por que o Lucas tá aqui hoje? Fala pra gente. Porque o cara simplesmente cruzou no estilo Hike and Fly todo o estado do Espírito Santo. E eu quero saber detalhes de toda essa história aí. Todo o estado do Espírito Santo. Primeiramente agradecendo a sua participação com a gente aqui, né? Pra quem tá assistindo a gente aqui, o Lucas, ele mora em outro município. E dá o quê? Uma hora e meia, 2 horas de carro pra cá? Uma hora e meia de viagem. Município de Alfredo Chaves, né? Isso aí. Fica mais ao sul do estado do Espírito Santo e ele tá cedendo o tempo dele pra estar com a gente aqui. Então, obrigado mais uma vez, Lucas. E fala um pouquinho pra gente, cara. Como é que você... Não vou perguntar como é que começou as atividades ao outdoor, não, porque eu acho que fica... 10 programas pra falar isso. Não dá, né? Vamos lá, do Hike and Fly, o Lucas, como é que você começou nessa atividade aí? Bom, pratico montanhismo desde criança, né? Desde os 16 anos de idade. Dei uma focada na escalada e o rapel sempre foi um problema para escalada, né? A parte mais chata, a parte mais perigosa assim da escalada. Até que um dia um amigo escalador já havia deixado a escalada para começar a praticar voo livre e me mostrou uma forma de descer as montanhas, né? Depois da escalada, que seria voando. Quem foi o culpado? Maurício Gatinho. Maurício Gatinho é um dos Querido pilotos cara. mais... O call sign. Será que ele é feio? Maurício Galvão Tá. Braga Júnior, né? Sido como Gatinho aí no meio do voo livre internacional. Uhum. Então o Gatinho ele me apresentou um equipamento de voo que era ultralight. Na verdade, então, isso foi preguiça de fazer rapel, né? Eu acho que é um upgrade aí, né, do rapel, né, digamos assim. E então eu tive o primeiro contato com o voo livre voando, fazendo um voo duplo com o Gatinho. E foi aí que eu percebi que voando era possível também escalar as montanhas. Então, desde então, me apaixonei pelo voo livre e quando fiz o meu primeiro voo duplo, assim que pousei, já marquei a minha primeira aula e comecei a prática do voo livre. Acabou que, inclusive, fez com que eu me afastasse um pouco da escalada esportiva. Entendi. Entrei de cabeça no universo do voo livre e focado no voo livre como mais uma modalidade do montanhismo. Uhum. Então, o objetivo não era só aprender a voar por voar, e sim usar o parapente como uma forma de me deslocar pelas montanhas. Entendi. Redi, o episódio 69, né, o episódio 69 do Na Trilha, foi onde nós recebemos o Leandro Montoya e o Ale Silva para falar de Hike and Fly, que é basicamente a atividade que o Lucas vai destrinchar um pouco pra gente aqui foi uma prova, foi um desafio, o que foi essa travessia, Lucas, que a gente vai comentar hoje? Bom, quando eu me envolvi com o voo livre de cross-country, né, envolvendo o Hike and Fly, então me deslocar de um lugar a outro, caminhando e voando, surgiu esse sonho, né, e as pessoas fazem isso no Himalaia, fazem isso nos Alpes, e isso virou uma competição nos Alpes, que é a Red Bull X Alpes, que é a maior competição de Hike and Fly do mundo, né?
E eu vi uma possibilidade, assim, de fazer essa travessia Transcapixaba, Hike and Fly, devido ao nosso relevo. A gente tem montanhas de norte a sul. Então eu vi uma possibilidade de partir da divisa com Minas e Bahia, no extremo norte do Espírito Santo, abordando ali as primeiras montanhas no norte do estado, e vir cruzando todo o Espírito Santo de montanha em montanha, usando as pernas, usando o parapente, até chegar na divisa sul. Então essa foi a grande jogada. Caramba, aí saiu de qual município do Espírito Santo? Nosso start foi em Minas, no município de Nanuque, faz divisa com o Espírito Santo e Bahia, né, no extremo norte. E a chegada foi no município de Mimoso do Sul, ali na divisa já com o Rio de Janeiro, ali próximo ao Rio Itabapoana, justamente na placa da divisa ali na BR-101. Como é que surgiu isso? Foi um planejamento ou surgiu, entre aspas, do nada? A gente sabe que nunca é do nada, né? Mas, inclusive, tem até um amigo nosso, né? Isso é outro programa. Ele surge, às vezes, de um outro planejamento. Como é que surgiu esse roteiro aí? Na verdade, já pratico o Hike and Fly. Esse ano completam 18 anos que eu estou envolvido com voo livre e diretamente com Hike and Fly. E conheço, já vinha praticando o Hike and Fly em diversas partes do Espírito Santo. O extremo norte eu ainda não conhecia fisicamente, mas desde que isso virou um sonho, passei a estudar mapas, passei a estudar as montanhas, o relevo, a altimetria, passei a estudar o clima de cada região, a melhor época para fazer, para realizar essa travessia. Os anos iam se passando e eu não ia galgando essa conquista, eu ia ficando assim cada vez mais ansioso, né? Até o momento que eu me reuni no Réveillon do ano passado, 2 amigos montanhistas que são praticantes de Hike and Fly, assim... Ano passado, 2021, você diz, né? Isso, no Réveillon de 2021 para 2022. E eu fui para Monte Verde, no sul de Minas, encontrar esses amigos para passar o Réveillon junto com eles. E sentado na mesa da casa deles, tomando um vinho na noite de Réveillon, trocando uma ideia, falando de Hike and Fly, vivendo o Hike and Fly, botei sobre a mesa esse sonho, né? Esse grande projeto de atravessar o Espírito Santo. E de imediato eu vi neles assim o potencial de nos unirmos como uma equipe para conquistar essa travessia, né? E foi irrecusável, né? Na mesma hora eles aceitaram o convite. Compraram a ideia junto, né? E não só compraram a ideia, como de imediato já compraram as passagens aéreas. Eram quantas pessoas? Envolvidos na travessia éramos eu, a Michelle Sossai, o Christian Boetia e o John Boetia. São os irmãos Boetia, são conhecidos aí. E aí vocês 4 começaram então, a se movimentar. Michelle... Eu, Michelle, Cris e John. Cris e John, 4. 4 pessoas. Essas 4 pessoas programadas para voar. Ou como é que você pensou logística? Na verdade, vai ter resgate? Como um time, né? Então a Michelle, ela foi o nosso suporte. Na logística ali, né? Nosso suporte por terra. Então essa travessia não foi no estilo Survivor, né? Todo mundo carregando o seu equipamento de bivac, carregando... Enfim, a gente tinha a Michelle como uma ferramenta fundamental no processo, que tanto para suporte de logística como para suporte de segurança, né? Suporte de vida também, né? Que Michelle é sua esposa. Então... Exatamente. E a Michelle... Eu acho que ela é a pessoa mais interessada que você saísse vivo dali, né? Eu acho que ela foi fiscalizar, ela não foi dar suporte. Pode ser. Eu acho que ela gelou quando chegou o momento de decolar da Pedra da Viúva em Cotaxé, né? Isso em Nanuque. Não, a Pedra da Viúva, Cotaxé, fica no município de Ecoporanga. Ah, tá. Foi a nossa Pedra segunda da Viúva, decolagem. Né? Foi a nossa segunda decolagem. Pois é. Quantos dias? Tava olhando no mapa aqui, Redi, Nanuque faz divisa com o município de Montanha. No extremo norte de montanha. Mas é engraçado, em montanha Santo. Quase não tem montanha. Pois é, era o que eu ia perguntar, não tem, na verdade, né? assim, a rota principal, né, que eu vim estudando há anos,
ela largava numa ES, né, numa rodovia que faz divisa de Nanook com montanha. Então, a princípio, o start seria na placa da divisa, nessa estrada que liga Nanook à montanha. E realmente, né, no município de Montanha só tem 3 montanhas que fica na fazenda, 3 montanhas em montanha, né? E já próximo, assim, já com o Chris e o John, com as passagens compradas, a gente já com todo o planejamento, com tudo certo, eu entrei em contato com o proprietário da Fazenda 3 Montanhas, onde ficam ali localizadas essas 3 montanhas do município de Montanha. E tivemos um problema, um contratempo, né? Foi o primeiro contratempo da travessia, foi a não autorização do acesso à principal montanha onde seria a decolagem. Então, para a gente startar por essa rota, a gente, a princípio, caminharia 17 quilômetros da placa da divisa dos estados até a primeira montanha onde a gente faria a primeira decolagem. Sim. Né? E tirando ela do roteiro devido à não autorização... Ou seja, ia ter que andar bastante, né? A gente teria que andar 4 vezes mais até a Itamira, até né? o próprio lugar. Que seria o próximo local. Entrou uma dúvida aqui, né? Se vocês têm ali um roteiro de hike and fly, né? Que é o caminhar e voar. Numa situação dessa, vale você pegar o carro e ir para um outro ponto? Não vale. Né? Não vale, né? Então, assim, o carro ele foi usado simplesmente para carregar roupas, sim, carregar comida e para dar suporte de segurança, né? Então a Michelle, ela sempre estava à nossa frente. Então, quando a gente partia caminhando, ela sempre ia à frente ali, né? E já negociando um quintal para a gente dormir, uma pousada, um hotel, um lugar para a gente acampar. E carregava todo o nosso material de camping, enfim, né, dando todo esse suporte. Ela sozinha. Inclusive, muitas vezes, como ela voa também, ela é praticante de hike and fly, ela já ia agilizando o processo de acesso para as próximas montanhas. Né? Porque se você tem a noção de como é que funciona a coisa, né, e você já consegue prever ou antever qualquer movimento. A melhor galera de suporte é a galera que fabrica, né? Que fabrica, que pratica, porque sabe das necessidades. Exatamente. Né? E existe até uma discussão também, né? A pessoa, o melhor filmador, né? O melhor filmmaker ou o melhor fotógrafo é aquele que sabe editar, né? Porque ele faz a foto e ele já entende ali um ângulo, já entende ali o posicionamento, o que pode ser feito com aquilo ali. E aí faz sentido, né? Ter essa pessoa que vai à frente abrindo os caminhos para ter esses acessos aí. Que bom que deu tudo certo, né? Enfim, e acabou que com esse contratempo que a gente teve no município de Montanha, conversando com um amigo que conhece demais a região norte e noroeste do Espírito Santo, que é o Márcio Lemos, um dos pilotos mais conceituados no voo livre capixaba, até mesmo pela exploração que ele faz de novas rampas, né? É um piloto de alma hike and fly. E ele acabou nos colocando uma condição de startar a travessia em Vila Pereira, que é um distrito de Nanook que também faz divisa com o Espírito Santo, mas a entrada seria mais ao noroeste, no município de Ecoporanga, né? E a primeira montanha que a gente acessou foi preciso caminhar de Vila Pereira até Corregão, né? Na propriedade do Adilson da Pedra, onde a gente fez a primeira decolagem. Então foram 12 quilômetros o primeiro hike até o topo da montanha. Vocês começaram caminhando, então. Isso aí, a gente entrou no Espírito Santo caminhando. E levou quantos dias toda essa travessia? A travessia durou 16 dias. Então, assim, quando a gente decidiu fazer a travessia, a gente acabou optando o mês de fevereiro
acredito que mais por ansiedade. Foi direto? Foram 16 dias consecutivos? Foram 16 dias consecutivos. Caramba. Então, assim, na virada do ano, a gente tomou a decisão de fazer a travessia. E a previsão? Era E 16 dias também? Por ansiedade, acabou que a gente agendou a travessia para o mês de fevereiro, até mesmo por conta de disponibilidade de tempo em relação à agenda de trabalho, compromisso familiar, enfim. Mas então, dentro desse planejamento que vocês fizeram ali também, daria 16 dias? Na verdade, a gente fazer em 5 dias, né? A gente colocou uma janela, colocou uma janela de no máximo 15 dias, se foi preciso um dia a mais, né? Então, o objetivo era começar na primeira semana de fevereiro deste ano, 2022, e a previsão era muito ruim. Então, quando a gente foi analisando as previsões, previsão de clima que você tá falando. As condições climáticas, climática. condições climáticas que favorecessem uma travessia rápida, né, com bons voos. Sim. E à medida que o dia do start ia se aproximando, a gente via que a previsão só piorava. E aí a gente conseguiu adiar uma semana. Então, acabou que a gente iniciou a travessia na segunda semana de fevereiro. As condições melhoraram um pouco, mas ainda com presença de chuva, tempestade, todos os dias. O que acabou que isso fez com que o tempo se estendesse e uma travessia que poderia ter sido feita aí com 5, 6, 10 dias, acabou levando 16 dias, né? 5 dias? Caminhada e tudo mais? 5 dias? Bom... A audácia falou... Depende da condição de voo, né? Porque na verdade, é verdade. Sim, o que é uma condição boa de voo, né? Porque assim, um dia de condição boa no noroeste do Espírito Santo, você voa 100, 120 quilômetros, até mais. Né? Então, uma média de voo aí de 60 a 100 quilômetros por ar, né? Que você acaba poupando aí, muitas vezes, o dobro de caminhada. E aí, enquanto o voo está acontecendo, existe a comunicação já com a base lá, no caso com o resgate, para ele, tá indo bem aqui, dá para ir mais 20 km, mais 30 km. Sim, o tempo todo em contato com a Michelle. Ou a base falava assim, olha só, achei um lugar aqui, pode descer. Não, na verdade a gente analisa as possibilidades de decolagem por todo o percurso, independente do voo render 10 ou 100 quilômetros, né? Então é importante a gente ter uma rota para cumprir, uma meta, e dentro dessa rota a gente precisa conhecer ou precisa saber as possibilidades de novas decolagens, né? E o acesso para essas montanhas, enfim. E aí o tempo todo os 3 juntos também, né? Em voo. Sim, a gente fazia de tudo para estar próximo o tempo todo em voo, que também é uma condição muito difícil, desde que nós não havíamos treinado juntos por muitas vezes, né? Se conheceram não, né? Resolveram botar o plano no Réveillon, em fevereiro, executar. A bebida faz essas coisas. Não tinha bebida envolvida, não tinha bebida envolvida na hora do planejamento? No Réveillon. Mas aí escalador não bebe, não, é? Tá. Algumas taças de vinho. Algumas taças de vinho aqui e ali, né? Enfim, na verdade, a gente se propôs a realizar essa travessia, né? Independente do clima, independente de... Então vocês caminharam mais do que voaram. Caminhamos muito mais do que voamos diante da condição climática, né, que a gente encontrou nesse período, né? Mas, assim, desistir em momento algum passou pela nossa cabeça. E qual foi o tempo máximo que vocês ficaram em voo, Lucas? Um voo mais longo foram 38 km 600. Mas em tempo? Isso dá quanto de tempo? Naquelas condições climáticas foram voos que duraram 2 horas, 2 horas e meia. No máximo. 2 horas? De tempo de voo. A expectativa de vocês era voar mais.
a expectativa sempre é voar mais nesse tipo o de desejo travessia. é voar mais, né? Porque quanto mais você voa, menos você anda. Se você pousar no local da próxima decolagem, né, já tá... Sim, já tá garantido, né? Na verdade, as pessoas que se propuseram a realizar essa travessia antes, ou as pessoas que sonham em fazer essa travessia, Já não teve- esperam Já andar... teve projeto antes disso. Sim, houveram outras duas tentativas e que ficaram por volta de Baixo Guandu, Pancas, né? Então ninguém havia passado. Nossa, é pouco, é rápido, né? Baixo Guandu, Rio Doce é metade do caminho, né? Então dali pro sul do estado ainda tem uma grande jornada. É a descida do jornada. cume, né? Exatamente. Mas talvez o crux da travessia seja vencer a região das montanhas capixabas, porque você vem num terreno de flat, num terreno mais plano, Sim. cheio de pontões, onde as montanhas são difíceis de acessar, e de repente você tem a região das montanhas capixabas com um desnível mais alto, né? Sim. Pedra Azul, Forno Grande, e depois desse ponto você já começa a descer rumo à divisa sul. Talvez o crux da travessia seja A parte da serra, né? É, parte não custa das nada montanhas a gente- capixabas. Não custa nada a gente lembrar também, né? Apesar de a grande maioria dos ouvintes na trilha já estarem ambientados, né? Crux é o que a gente chama na escalada de o ponto mais desafiador, a parte mais difícil da escalada, né? Então, trazendo um termo da montanha pro voo, e também a gente chama perrengue, né? Muita gente, mas no voo tem um momento o mais difícil ali, existe um termo também pro crux, nossa. Pousar, né? Voltar pro chão. Pouso, né? Tem um momento sim, um termo pra isso, ó. Ali, você passar por aquela região é o crux do voo. Roubada, né? A gente chama de roubada. É a roubada. Roubada, perrengue, enfim. Entendi. Na verdade, essa região dos 5 pontões até o sul do estado eu já tinha feito de forma isolada, né? Então já tinha feito 5 pontões até Venda Nova do Migrante e já havia feito do Forno Grande a Cachoeiro algumas vezes, já tinha feito de São José das Torres até a divisa do estado, então já tinha feito voos isolados da parte mais difícil do caminho. Então, para mim, a parte mais difícil mesmo foi do início até chegar nos 5 pontões, porque dali em diante eu já me senti em casa. Foi aí que entrou o papel do Márcio Lemos, que conhecia cada ponto da região norte e noroeste. Quem é o Márcio Lemos? Márcio Lemos é esse piloto que eu citei. É um piloto capixaba, né? É um piloto capixaba. Presta atenção no programa, Renan. Presta atenção no programa. Eu acho que eu tava bebendo água. O Márcio é um dos melhores pilotos de voo livre do Espírito Santo. Ele é o segundo voo mais longo do estado do Espírito Santo. Foi ele quem fez, né, 218 quilômetros, 212 quilômetros. E ele é um piloto de Baixo Guandu. E ele conhece a região norte e noroeste, assim, na palma da mão. Então ele deu um suporte pra gente que foi imprescindível para que a gente conseguisse realizar essa travessia. É legal quando você tem alguém assim que tá foi ali uma grande referência, ali, né, cara? Você fica mais tranquilo, né? Então, assim, ele ajudou a gente demais acompanhando a nossa localização. A gente usou equipamento de rastreamento o tempo todo. A Spot Brasil nos deu um suporte, tanto com a questão dos aparelhos, né, como assim na questão de facilitar essa questão de rastreamento. Então, tanto a Michele como todas as pessoas do meio aqui do Voo Livre Capixaba nos acompanhou durante o tempo todo, né, sabe, acompanhando o nosso avanço, acompanhando as nossas roubadas, os nossos perrengues. Massa. Eu sou o cara da logística, né? Então, assim... o cara do planejamento. Eu sempre fico preocupado com essas coisas aí. Aí você tava falando que você voou... muitos dos ouvintes não têm conhecimento da geografia do Espírito Santo, né? Mas você
pode... Não só a geografia, mas a geologia também, né? Você tá incluso na geografia. Geologia é uma das... Então, assim, o Espírito Santo, na verdade, você tem uma faixa litorânea grande, muito parecido com o Rio de Janeiro, e você tem o que seria até uma continuação da Serra do Mar, né? Você tem a Cordilheira, que adentra bastante no Espírito Santo. Aí você tá falando que você saiu de 5 Pontões, né? E aí vai até a Venda Nova, né? Eu fico pensando que, assim, pra vocês é tranquilo. Você pegou, decolou, tem condição de voo, bate uma reta e vai. Agora, Michele, para pegar aquelas... Porque, teoricamente, para você fazer isso, você tem que vir para 101, subir a 262, né? Pegar essas estradas, né? Ou então, cair por dentro nas estradas de terra. A Michele teve momentos que ela chorou. Que eu estava caminhando ali e ela me acompanhando pelo spot, né? Pelo rastreador. E... tentando me encontrar, e chegava um momento assim que ela achava que eu tinha sido sequestrado. Sequestrado? No ar? Não, por terra. Caminhando. Ah, por terra, sim, porque tava caminhando então, ali. às vezes ela tentava me encontrar num lugar assim, chovendo, e muito barro, e no meio do nada. E não é possível que ele tá ali uma hora dessa. Sequestrado. Aham. Caramba, realmente, mas não né? foi dessa vez, Michele. Bom, uma situação difícil, né? Que muitas vezes a Michele, ela teve um trabalho muito árduo, porque muitas vezes a gente se desencontrava em voo. Às vezes o voo rendia mais para um do que para os demais, e ela muitas vezes tinha que dar suporte para os três ao mesmo tempo. Então Sim. Isso foi também uma situação que... E chegou algum que momento... foi difícil. O tempo todo foi só ela ou chegou a ter algum tipo de apoio além do Márcio também? A gente, depois que a gente começou a entrar na região de Pancas, né, a gente começou a receber apoio de outros pilotos. Então, Pancas mesmo, quando a gente acessou a rampa de Lajinha de Pancas, a gente teve apoio de outros pilotos. Foi quando a gente encontrou o Márcio. A gente teve apoio muitas vezes de remoto, de pilotos de Barra de São Francisco, de Ecoporanga, de Colatina. O Alex Aquer, que é um amigo da escalada. Ele me mandou uns vídeos. Tô aqui com o Lucas. Você é um bandido, merece ser citado aqui na trilha, não. Já chamei ele um monte de vezes pra vir aqui, não vem, então vamos pular. Vamos farrão. Mas quando a gente cruzou Colatina, ele deu um suporte incrível pra gente, né? A gente passou por São Pequeno, rumo a Baixo Guandu, teve que acessar um trecho de asfalto naquela rodovia que liga Colatina a Baixo Guandu, e ele foi como um batedor. Nesse momento, a Michele... Ele me mandou uns vídeos de que tava acompanhando vocês. A Michele abriu mão da direção e vestiu um colete de corrida e caminhou junto com a gente. E o Alex foi ali dando suporte. Só não carregou a gente no carro. Tá. Mas ele deu um suporte incrível. Mas quase atropelou, né? Pelo que eu vi no vídeo. E quando a gente chegou em Baixo Guandu, o Márcio entrou novamente em cena para voar conosco. E foi um guia pra gente, né? De Baixo Guandu até a região do 5. Legal. Então ele ainda voou com vocês, né? Sim. Ele voou conosco durante 2 ou 3 vezes, né? Efetivamente. Agora o muito Lucas. Bacana. Legal, o melhor de tudo, assim, pelo fato dessa travessia ter rolado num momento de condição climática ruim, forçando a gente pro chão, é que a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Sim. Talvez se a gente tivesse pisado no acelerador do parapente e voado longas distâncias, talvez a gente não teria tido tanto contato com pessoas importantes. Aconteceu o que tinha que acontecer, né? Exatamente. E Lucas, cara, dá pra ver aqui, dá pra perceber, né, Redi, que tem história pra mais de metro, Nossa. né? Tem muita história pra contar, tem muito detalhe que eu acho que rende, sim, outras participações suas. Mas eu quero saber, assim, como é que foi a chegada? Vocês encontraram ali, né? E aí eu tenho certeza que eu tô pulando um monte de etapa, Muita história. E peço desculpas à audiência, porque são 16 senão... capítulos, né? Senão daqui a pouco... cada dia rende uma história. Cada dia rende uma história. Mas pra gente
entender esse momento e saber de você, assim, na hora que passou todo esse trajeto, todas essas situações, e aí depois eu acho que a gente pode receber até a Michelle aqui também, né, pra falar o lado dela enquanto logística. De logística, como é que foi, enfim. Eu, particularmente, eu curto mais esse negócio de logística. Vamos acabar aqui, então? Vamos chamar a Michelle? Vamos chamar a Michelle. Mas vamos lá. Ô, Lucas, me fala, cara, como é que foi a chegada? Né? Na hora que vocês desceram, assim, foi... Acabou. Acabou. E agora? Como é que foi esse momento? Voltando um pouquinho antes da chegada, quando a gente chegou no Forno Grande, foi um momento... né? Porque o Forno Grande é lindo demais. Sim. Onde vocês pousaram no Forno Grande? Eu pousei no Café Seleção do Mário, que foi um apoiador, é um patrocinador nosso. E tive que pousar lá, forcei um pouso, a condição era até boa, dava pra ter passado. Como é que é o nome lá do café dele? Café Seleção do Mário. Ô, Mário, manda um café pra gente aqui também, poxa, não custa nada, né? Manda um cafezinho pra gente aqui, pô. Fiz questão de andar 10 quilômetros a mais esse dia do que o pessoal, do que o Chris e o John haviam voado. Eles voaram um pouco mais que eu, forcei o pouso pra poder... fazer aquele jabá, né, e tudo. Tomar aquele cafezinho do Mário. Você parou pra tomar um cafezinho. Parei pra tomar um café. Já desceu com um cafezinho com a xícara na mão, né? Mas como a gente citou, né, que era o crux da expedição, foi muito bacana começar a descer a região das Montanhas Capixabas uma reta final, mas ao mesmo tempo foi difícil, porque o tempo do Chris e do John estava expirando, então eles tinham passagem aérea para voltar para casa, e eles terminaram a participação deles da travessia em Cachoeiro do Itapemirim, né? Então você desceu sozinho? Então, assim, a gente fez o último voo juntos em Castelo, foi um voo incrível, né, onde pousei entre 2 barras e Cachoeiro, e o Chris e o John pousaram em Cachoeiro de Itapemirim, e dali foram resgatados para no dia seguinte o caminho embarcar de volta para voltar para casa, né? Então, na reta final, Isso foi tipo o quê? Vocês fizeram em 16 dias? Isso foram foi no dia 14 da expedição. Então, eles encararam... Foram quase tudo, foi quase tudo. Praticamente tudo, né? E esses 2 últimos dias foram difíceis, porque eu acessei de Cachoeiro para Atílio Viváqua, até a rampa do Moitão, no Morro do Moitão. E sair dali para BR-101, para entrar na Cordilheira de São José das Torres, foi pauleira, por conta do vento contra e da condição turbulenta, de muita térmica forte e uma condição difícil de voar e avançar. Uhum. Consegui pousar próximo ao trevo de Atílio Viváqua, na 101, posto dos motoristas. E quando eu comecei a caminhar rumo a São José das Torres, onde já tinha feito alguns outros voos, eu fui me sentindo cada vez mais confortável, cada vez mais em casa. A última subida para voar em São José das Torres, já em Mimoso, foi dura porque estava muito, muito quente e úmido, né? A gente viveu esse período quente e úmido. E o último voo já na base da nuvem ali, ganhando altitude, vendo a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro chegando cada vez mais próximo, foi emocionante. É um visual legal, né? Porque a divisa é o Rio, né? Então você consegue ver isso bem do alto. Sim, você já consegue ver a placa da divisa, assim, né? Aos seus pés. Mas não consegui chegar voando, né? Peguei vento contra, acabei ficando 8 quilômetros da placa da divisa, e a travessia começou no hike e terminou também no hike, né? Mas chegar caminhando ali foi difícil caminhar, porque quando eu vi a placa lá, divisa de Espírito Santo e Rio de Janeiro, eu tive que correr, cara. Por quê? Foi emocionante, cara. Adrenalina, né? Muita adrenalina. Já tava imaginando, tinha boi atrás, Não, cachorro. O PRF tava atrás. A vontade de pagou pedágio, de fechar a conta o quanto antes era enorme, né? Então. Você enxergou o objetivo final ali, cara. Tô sua próximo. meta, o seu objetivo ali diante de ti, o coração dispara. É igual maratona, né? Quando você tá no finalzinho, você quer mais acabar. Exato. Igual a pizza, né? Você tá na última fatia ali, agora aquele vai. Sprint final. Aquele sprint final. Não, legal. Foi incrível.
E aí, você pretende fazer de novo com condição de tempo melhor? Bom, né? foi Botar uma galerona no a ar? primeira travessia do Espírito Santo, né? Foi a realização de um sonho. Eu acho que as pessoas que fizeram parte dessa história foram as pessoas certas. Assim, eu não vejo isso acontecendo com outras pessoas. Então foi perfeito, para mim foi perfeito. A participação do Chris e do John foi fundamental. Eles são montanhistas incríveis e assim, todo dia sempre de forma positiva, levando a gente para cima, ajudando na análise das condições climáticas, ajudando na escolha dos locais de decolagem. Então foi crucial. Então assim, e isso pode ser transformado também em uma prova? Então o primeiro sonho foi realizar a travessia, né? Então esse sonho foi realizado. E legal que eu e a Michelle, a gente organiza o Hike and Fly Espírito Santo Competition, né? Com o objetivo a camisa, mostra a camisa bacana. O objetivo de explorar as regiões do Espírito Santo para dentro de um prazo que a gente já tem estipulado, transformar isso numa prova no padrão de travessia, né? Numa prova... Eu acho interessante, Regi, aí fazendo um comparativo aqui no Espírito Santo nós temos o Passos de Anchieta, né? Que é uma peregrinação de vários dias e tal, e agora uma prova dessa de travessia de Hike and Fly de vários dias também é algo que pode ser desenvolvido e explorado. Sim, né? Eu tava pensando quando ele falou que o pessoal desceu, por exemplo, em Cachoeiro, né? Nas cidades, apoio de prefeitura, né? Pô, você tá valorizando o lugar e exatamente. Tudo. Tá... Existem formas da gente fazer isso. Eu acho que o Trilha pode colaborar dessa maneira também, entendeu? De divulgar, de fazer uma divulgação, de fazer essa aproximação, conversar com as prefeituras. A gente tem esse tipo de espaço aqui também para que o esporte seja desenvolvido, a cultura seja desenvolvida e principalmente o turismo, né? Então, que é dos motores econômicos aí do Brasil. Então, você bota uma prova Espírito dessa, Santo, você bota uma prova dessa como desafio, né? É um desafio. Você explica as dificuldades, chove de gente querendo de fora do estado, né? Querendo fazer, né? A gente quer transformar a travessia do Espírito Santo como competição, uma competição de nível internacional para receber atletas de outros países. É disso que eu tô falando. O nível técnico e a logística disso tudo é complexo, né? Tô me voluntariando para a equipe de logística, pode chamar. Mas ter conquistado isso sem essa pressão de competição já foi uma excelente oportunidade de ver que isso é possível. Sim. De estar passando, ter criado uma rota, né? Existem possibilidades de outras rotas, já estou estudando uma outra rota. Então já consegui agora... Aqui no Espírito Santo também. Sim, já tem uma nova saída mais na cabeça do Espírito Santo, mais ao norte, né? Então já estou planejando a próxima travessia. Então quando tiver, volta aí e conversa com a gente. E qual que é a estimativa para isso? Esse ano ainda? 2023? Esse ano que diz 2022. Vou guardar segredo, hein? Beleza, então. Redi, olha só, a gente tá acabando o nosso tempo aqui. Lucas, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, né? Eu que agradeço aí o espaço pra estar falando do que a gente ama, né? Então é um prazer enorme estar falando de Hike and Fly. Passou rápido demais esse tempo aqui, né? Redi, quanto tempo você acha que foi? 30 minutos? 40 minutos a gente tá conversando aqui. Eu tô olhando o cronômetro ali, então eu sei mais ou menos quanto foi. Pois é, mas Lucas, olha, cara, de verdade, eu faço votos que o Hike and Fly continue crescendo ainda mais, né, e continue trazendo muitos e muitos atletas aqui para o Espírito Santo, e eu fico feliz da gente estar recebendo você aqui e desenvolvendo essa atividade, né? O Leandro Montoya e o Ale Silva já gravaram com a gente e é algo que é apaixonante. Eu tenho visto alguns amigos que estão desenvolvendo essa atividade também. Então deixa aí o seu contato, né, o contato do Hike and Fly. E diz pra gente aí como é que foi gravar o Na Trilha tão rapidinho. Não, excelente, agradeço demais. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer cada pessoa que nos recebeu durante a travessia, né? Então, assim, a gente conheceu pessoas humildes que cederam o quintal de casa pra gente acampar, que cederam a própria casa, que nos serviram um prato de comida, que nos abrigaram da chuva, que nos ajudaram, todos os pilotos que nos ajudaram durante o voo. Agradecer o Chris e o John
pela energia positiva o tempo todo na travessia, e principalmente agradecer a Michelle, que foi provavelmente a mais guerreira de todas ali. A mais doida, né? Pra ter encarado o suporte dessa expedição. Mas foi perfeito. E Fantástico. muito obrigado pelo espaço, tá? Espero contribuir aí com Na Trilha mais vezes, falando de Hike and Fly. Vai ser uma honra. E aí, Regi? Curtiu? Eu quero saber mais, sempre mais. Você não quer voar, você mais. só quer Não quero só quer voar. levar Eu quero o ficar povo, com né? Michelle fazendo elogio. Aliás, Michelle pode até voar. Michelle não, Michelle. Michelle, porque Michelle é voadora também, né? Então, Sim. assim, ela pode voar, eu fico ali no logística ali, vou adorar. E assim, a travessia foi concluída em 16 dias, a rota foi aberta e tá aí, O né? caminho tá aberto. né? O norte vai ser sempre o norte, o sul vai ser sempre o sul, as montanhas sempre vão estar presentes ali, então o caminho tá aberto. Eu faço um convite para os atletas de Hike and Fly de todo mundo para tentarem, né? Para se aventurarem aqui no Espírito Santo também. no Espírito Santo em busca da travessia, até mesmo para a gente tentar diminuir esse tempo, né? E Isso aí. em breve a gente vai poder A conquista foi proporcionar feita, isso. né? Agora, O que você recomendaria para essa galera vir de fora e fazer em termos assim, né? Vocês pegaram verão, fevereiro, pleno verão, né? O inverno seria melhor para fazer isso? O inverno talvez te coloque em condições de voar contra vento, né? Então talvez seja mais difícil. Galera que vier de fora, procura você, entra em contato com você para pegar os beta. Como que faz contato contigo, o Lucas? O contato pode ser feito comigo pelo meu perfil no Instagram, Ultraporto, @Ultraporto, ou hikeandfly.es, que é o nosso do esporte, o perfil que eu e a Michelle criamos para divulgar o Espírito Santo para o mundo, né? No quesito Hike and Fly, ou pelo meu telefone, né? Não, o telefone não dá não, deixa só o perfil do Instagram. O telefone vão te Que apoiar. a galera passa trote, começa a mandar mensagem. Valeu. Né? Então deixa aí, pra você que quiser entrar em contato com o Lucas, vai lá, Ultraporto ou Hike and Fly Espírito Santo. E eu faço aquele convite que a gente sempre faz, né, Regi? Vai lá na última foto que a Hike and Fly Espírito Santo postou e coloca lá, olha, conheci o Hike and Fly através do Na Trilha. Né? Então não importa qual foto que você vai ver, não importa quando você está ouvindo esse programa, se te interessou, você está afim de conhecer um pouco mais disso, vai lá no perfil dele e fala, ó, Lucas, conheci vocês no episódio do Na Trilha PC e marcam Na Trilha, né? @NaTrilhaPC, pra gente ir lá e te desejar um bom, sei lá, te agradecer principalmente, né? Pelo carinho e atenção que você tem dado a gente. Bom, Redi, eu tô muito feliz, tô muito contente com essa nova conexão. O Redi, ele ficou assustado, né? Tá abrir pra audiência aqui. Ele ficou assustado na hora que chegou, porque o Lucas é escalador das antigas e eu um escalador menos das antigas, né? Mais contemporâneo. Mas tu também não é garotinho, não, né? Mas ele vem, você já conhece o Lucas? Não conheço. Bom, então agora conheço. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Uma honra. E é isso. Eu sou Renan Cirilo Alves, @ReCirilo em todas as mídias sociais. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento e faço votos que você, ouvinte, conheça e se aventure cada vez mais com Hike and Fly e venha conhecer o Espírito Santo, né? Faz aí, ó, tem aqui o camarada que é referência aqui no estado para levar você para voar pelo estado afora. Beleza? É isso, Redi? É isso então aí. Deixa seu recado final. Quando eu falo, dá o tchau final, ele fala tchau e acabou. Então deixa seu recado manda final. eu falar tchau, eu falo tchau. Então deixa seu Meu recado aí. final é, primeiro eu queria endossar o que o Lucas estava falando do apoio da galera do interior, né? Quantas vezes a gente vai escalar no interior, vai procurar uma pedra para conquistar e tudo e foge essa tradição de que o capixaba não recebe bem, né? A gente é sempre muito bem recebido no interior. Algumas vezes com tiros, né? Mas somos muito bem recebidos. Mas é sempre bem recebido. Essa contracultura aí, a gente tá lutando contra isso. É um estereótipo, né? Sim. Parabéns, Lucas, pelo feito aí. Verdade, valeu. né? Parabéns. Não é pouca Valeu. coisa, não, né? Foi fácil, não. É muito chão, né? Foi menos voo do que chão, né? Mas muito chão. Confesso que a ralação. condição climática dessa temporada de travessia do Espírito Santo, se eu chamasse meu melhor amigo para voar saindo de casa de carro, ele não iria. Com essa condição, não saio nem de casa. Tenso, né? Tenso. E a gente Então, estava não lá, é. né? Cruzando chuva, cruzando tempestade em voo.
tendo que pousar de emergência por conta de segurança, abdicando de voar um pouquinho mais e andando muito mais, né? Mas foi incrível. Bom, dá pra ver que o papo não para, né? Mas hoje a gente vai encerrar essa conversa aqui. Agradeço também a Michelle, que fez parte, né? E citada tantas vezes aqui. Um beijo pra você também, Michelle. Obrigado por suportar essa galera toda aí. E deixo o convite para que vocês voltem aqui, que também tem competições, né, que estão sendo desenvolvidas e tem muito ainda a que ser feito aqui no estado, né? Então, o Na Trilha está aqui também para colaborar dessa maneira, né? Tá para dar visibilidade, para falar disso, e que você, onde quer que você esteja ouvindo e vendo esse programa, também possa desenvolver as suas atividades, né? Quem sabe um hike and fly, quem sabe um trekking, quem sabe qualquer outra coisa. O importante é você se movimentar, ok? Então, até a próxima, um grande beijo e tchau. Tchau e até Valeu. a próxima. Hã? Tchau e até Faça desse podcast a sua aventura. Você quer que eu fale alguma coisa além de tchau? Esse programa foi Pronto, produzido alguma e coisa além de editado tchau. por Na Trilha, podcast Transmídia.